Aqui também. Então vamos nessa. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo, hoje é sexta-feira. A gente hoje vai finalizar essa série de lives sobre a obra dos Racionais MCs. A gente começou na terça-feira com o professor Amailton, falando do Raio-X do Brasil. Aí na quarta a gente recebeu o Douglas Alves, né, que é cientista social e produtor cultural, é um cara que está nas cenas dos sarais da periferia de São Paulo, para a gente falar um pouco sobre o Sobrevivendo no Inferno, né? Então foram dois homens negros de São Paulo e ontem e hoje a gente vai falar com dois homens negros de Maceió, de Alagoas, para entender também como é que essa obra dos Racionais ela chega aqui no Nordeste brasileiro, especificamente nas periferias alagoanas. E aí, Geison, como você é o mais novo da turma, você ficou com o Cores e Valores, né? É novinho, 2014. A bomba. E é um álbum interessante, né? Porque ele vai ser lançado. Antes, deixa eu apresentar o Geison. O Geison ele é graduando em História da Universidade Estadual de Alagoas. Ele também é militante do INEG e do Companhia Hip Hop. E filiado ao PSOL, não é isso? Isso. Mais alguma apresentação que faltou, Geison? Não, tá valendo. A gente vai desenrolar. E o Geison acabou de chegar de viagem, então ele tá se Tô me acostumando aí localizando ainda. Então, Geison, é o seguinte. Tu nada como dias após outro dia até o Cores e Valores passaram aí, né, 12 anos. Mas não significa dizer que os Racionais eles não produziram, né, nessa época. Você tem o DVD, Mil Trutas e Mil Tretas. O KLJ vai produzir muita coisa, tem o Projeto Nave, né, os trabalhos solos do KLJ. O Ed Rock também vai estar fazendo uns trampos solo. O Mano Brown, junto com o Ice Blue, vai fazer, e com a rapaziada do RZO, vai fazer o Big Ben Johnson, né? Então, eu tive a oportunidade de ver um show dele, né? 30 caras em cima do palco, né? E era um show incrível. Então, eles estavam sempre produzindo, mas nesses 12 anos, muita coisa vai acontecer. Não só na vida dos Racionais MCs, mas também como na política brasileira, né? A gente tem, ao mesmo tempo que você vai ter a eleição de 4 governos petistas em cenário nacional, você tem uma hegemonia do PSDB em São Paulo, né? E dentro disso, nessa época, os Racionais, eles vai ter um episódio, né, que antecipando aí mais um pouco uma faixa do álbum Cores e Valores, que é o episódio da virada cultural de 2007, na Praça da Sé. Né? Para quem não lembra ou para quem não conhece, era uma madrugada na Virada Cultural, que é um evento anual na cidade de São Paulo, de sábado para domingo, né? E após o show da Nação Zumbi na Praça da Sé em São Paulo, uma multidão esperava o show dos Nacionais MCs, e essa multidão que aguardava o show começa a receber violência policial, né? Então esse episódio ele teve um final de bastante violência, bomba de gás, bala de borracha. E o que acontece? Vai haver uma censura, né, porque de shows dos Racionais na cidade de São Paulo, que vai coincidir aí com a gestão do Kassab. Que censura é essa? Não é que era proibido o show dos Racionais MCs. Mas, por exemplo, se o Racionais MCs fosse tocar em alguma casa de show da cidade de São Paulo, a fiscalização batia, se tivesse um extintor, alguma coisa errada, um parafuso solto na trinca da porta, a casa de show era fechada. Né? Então eles vão fazer muito show fora dessa região de São Paulo, no país, né? E isso vai ter a música A Praça. E em 2013, né, um ano antes do lançamento do Cores e Valores, você tem a volta dos Racionais MCs a uma virada de São Paulo. E aí já é a gestão do Fernando Haddad. E aí eu tava nesse show, Geison, já vou passar a palavra para você. Aí eu só vou fazer esse breve relato. O show dos Racionais eram para ser às 3h30, uma hora depois do término do show do Criolo. O Criolo tava estourado ali com o nó na orelha, né? Nó na orelha, isso.
E aí você via, assim que acabou o show do Criolo, você percebia rapidamente uma mudança de público, porque o local ele ficava em plena Cracolândia, onde ali na Praça Júlio Prestes, e ali você tem a Estação da Luz e a Estação Júlio Prestes, onde as periferias de São Paulo estão voltando. E essa virada cultural foi uma virada cultural na madrugada bastante violenta, uma das maiores. O que acontece no show dos Racionais? A polícia some. Não tem nenhuma polícia. E, tem toda uma perspectiva de abandonar o palco, né, para eles, para poder dar confusão de novo. Tem toda uma série de relações aí do governo estadual com o governo municipal. O que acontece é que eles voltam para a virada cultural, fazem um show histórico, tem uma filmagem no YouTube de 20, 25 minutos sobre esse show, né? Que ali é mais ou menos um prenúncio do que viria ano depois com o Cores e Valores. Onde é que você estava mais ou menos nesse período? 2013? Em 2012 também tem o clipe do Marighella. Você já estava aí no movimento do hip hop? Como é que você estava aí nessa época? Em 2013, eu já fazia parte, né, do movimento. Já fazia parte do coletivo Cia Hip Hop também. E aí eu meio que vi toda essa movimentação a partir dos olhares também do movimento aqui, né? De como isso se refletiu aqui. E é muito doido assim, velho, pensar não o fato de 2013 foi, eu acho que eu trocava ideia com os caras e a gente falava muito isso, tipo, pô, velho, o Racionais ele sempre tá um passo à frente do que o movimento tá inserido, os caras sempre estão sempre à frente. E aí aquele show de 2013 já foi com a galera no palco, né? Uma banca que aí tinha a galera do Rosana Bronx também, toda aquela galera, o Pichote, o Elhão, todo o time, né? A família toda, e o palco lotado, os caras com uma performance também que a gente não via habitualmente assim, shows de rap. Então os caras já vêm com a outra pegada também. Muito, e isso é uma característica assim, né, do Racionais. Eles sempre se colocam, não se colocam, né, eles acabam sendo parte dessa vanguarda, assim, uma vanguarda positiva do que é o hip hop, né? E o hip hop como um todo acaba sendo essa vanguarda da própria periferia, né? De expor todas essas contradições e tudo isso. E aí e aí o fato de 2007, 2013, e aí os caras lançam o CD em 2014. E assim, eu acho que é muito massa a gente pensar esse álbum, né, exclusivamente. E quando tu chamou lá, pô, vou discutir a bomba, né? Porque foi o álbum que passou despercebido, assim, do Racionais. E assim, quando eu falo passou despercebido, é porque de fato passou despercebido mesmo, tanto que foi um lançamento bem atípico, assim, para o que é Racionais, né? Porque acabou que não foi o CD do momento, assim, um grande estouro de 2014, não foi esse CD, tá ligado? Mesmo sendo Racionais, lançando um trabalho depois de vários anos, mas não foi porque o rap já estava se moldando em um outro contexto, estava adquirindo outras narrativas, outras performances. E aí é muito doido isso, porque o Racionais, quando ele lança esse CD, ele meio que consegue se tornar um referencial nessa divisão de águas também dentro do próprio rap. Que a gente está acostumado a discutir os significados, né, o que representa esses CDs do Racionais, pegando um contexto muito político, assim, geral, que tem muito a ver com todo esse contexto que você colocou, mas acho que também tem um contexto aí que deve ser visto pela ótica de análise desse CD, porque eu acho que é um CD muito complexo, velho, porque que é justamente esse novo momento do rap também, e de como o Racionais ele se enquadra nesse momento. E quando a gente pega aí o Racionais, e é muito doido, porque parece que os caras, desde quando lançaram o Raio X do Brasil, parece que os caras já tinham toda a discografia desenhada do que ia ser, porque eles conseguem ir avançando e seguindo e dando respostas e reflexões profundas, né, de todo o contexto que a gente está localizado. Aí a gente pega o Racionais, eu lembro quando os caras lançaram esse CD lá em 2014, que os comentários eram que não foi o CD inteiro, porque foi um CD de 40 minutos. Tá ligado? 40 minutos são 4 músicas antigas do Racionais, cada música aí de 10, 15 minutos, tá ligado? E aí os caras lançam um CD de, sei lá, 40 minutos aproximadamente. E a galera dizia, não, velho, isso aí foi só uma demo, vai sair o CD
oficial, porque os caras mudaram completamente a estética mesmo da própria produção deles, tá ligado? E que isso tem a ver também com esse momento que tá no rap. Então, quando a gente pega ali em 2014, foi mais ou menos no tempo que tava também o Emicida, com o Laboratório Fantasma, já existia a Bagua Records também ali, né, que o Ed Rock fez parte. E aí é doido isso, porque em 2013 o Ed Rock vai para o Caldeirão do Hulk, tá ligado? Isso aí é uma doideira, né, do movimento. Pô, os caras se venderam, né, volta aquela velha história. Pô, Racionais se venderam, pá, não sei o quê. Tipo, ninguém esperava que ia ver o Ed Rock do lado daquele pilantra do Hulk, né, na Globo. E aí já muda a cara toda, e aí o cara vai pro Caldeirão do Hulk, e no final do ano tem a virada, e já tá lá pesadão de novo, cantando as músicas antigas. E em 2014 lança um CD novo que é fenomenal, assim, tipo, desde o início até o final, a gente consegue perceber todas essas mudanças que o Racionais foi vendo do ponto de vista político, que estava inserido. E aí tem muito a ver com o momento que o Brasil viveu, com a crítica que ele vai fazer posteriormente ao próprio Haddad e ao próprio rap também. Então, meio que o Racionais, é como se esse CD do Racionais fosse um aval, uma liberação para o rap nacional mudar sua performance, mudar sua estética, tá ligado? Porque a gente vinha ali com o Criolo lançando Nó na Orelha, o DBS lançou em 2014 também um CD dele já pela Baguá, uma pegada totalmente diferente. O Racionais vai lá e diz, velho, eu sou o paizão aqui, tá liberado, vamos falar de outras paradas também. Tem trap no CD, tá ligado? Aquela música Preto Zica, tem trap no CD, então os caras incorporam o próprio flow, o Brau cantando um flowzinho mais versátil, né? Mostrando a versatilidade dele, uma coisa mais cantada também. Então acho que esse CD do Racionais a gente tem que entender toda essa dimensão que ele está inserido, saca? Sim. E tem uma característica do CD que a música mais longa é de 5 minutos, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver qual é. Eu coloquei aqui. Eu acho que são 6 minutos. E aí você tem as primeiras faixas de 40 segundos, 2 minutos, né? E aí vai muito disso que você falou, que o pessoal falou, isso é uma demo. Então, há uma mudança, na sua opinião, no formato de como o rap dos Racionais vai ser apresentado a partir desse disco? Sim. E eu acho que não só... E que é um reflexo, né? Que é um reflexo, porque aí a gente pega também no contexto do próprio KLJ, que você falou mais para trás, quando o Racionais lança esse CD de 2014... O filho do KLJ já está começando a tocar também, né? Então, o filho do KLJ... E aí, os grupos que o filho do KLJ começa a tocar são grupos mais novos, assim, né? Mais popzinhos, né? Que a galera diz, é aquele polo lá e tal. E aí, depois de um tempo, o KLJ começa a tocar com o filho, então acho que a gente consegue perceber muito claro, assim, essas referências que o Racionais constroem com o tempo, e que joga pro chão todo aquele discurso, né, que tinha de rap verdadeiro, que é rap de verdade, que não é rap de verdade. Eu acho que esse CD também tem um pouco de autocrítica do Racionais, saca? Principalmente do ponto de vista de gênero mesmo. A gente percebe que o Brau, principalmente, eu acho que é naquela música Não, Eu Te Proponho. A música Eu Te Proponho, que o Racionais meio que vai falando, um diálogo de relação mesmo, de se envolver, de ter a mulher como uma pessoa que ele confia, que era totalmente diferente do que o Racionais mencionava, né? Quando mencionava mulheres, se não fosse mãe deles, era um objeto sexual, enfim, todo o debate de machismo que tem em torno disso. E aí nesse CD, os caras já vêm com a outra mentalidade também, com a outra construção poética também, com outras, fazendo referências, inclusive ao Gilberto Gil, né? Que rola aquele Vamos Fugir Desse Lugar, Baby, umas paradas assim, um Marvin Gaye, e aí resgatando também muito do que o Brau vai lançar depois, né, quando ele lança o disco solo dele, então ele já meio que vai encaminhando pro Bug Nipe, tá ligado, nessa pegada mais black, mais soul, um pouco de jazz. Eu acho que ele passeia muito e acaba que é um divisor, assim, eu acho que a gente consegue ver é porque eu não tenho outra palavra, mas esse amadurecimento, que eu não diria amadurecimento, porque senão eu ia dizer que os caras são imaturos, mas de como eles evoluíram, de como eles conseguem acompanhar e dar respostas de acordo com o momento. Não é nada engessado, né? Eles conseguem entender a dialética de tudo isso.
Você sabe que essa é a capa que eu mais gosto, né? Porque você tem ali as capas dos EPs do Holocausto Urbano, aí depois você tem a capa do Raio-X no Brasil, que é a questão carcerária, tá ali, né? Aí depois você tem o Sobrevivendo, que é uma cruz. E aí, depois desse período, que foi assim, né? O Brau até fala, pô, todo mundo queria que eu fosse só o cadeiro, que eu fosse esse personagem que não podia nem sorrir. Aí eles fazem uma capa com champanhe, com um carro, um céu azul e tal. E aí, em 2014, os caras vão e me lançam uma capa, todo mundo armado, vestido de palhaço, né? Que eu acho que é a capa mais, né, representativa do que do que foi a vida dos caras, né, desde a da adolescência, passando por todos os perrengues que eles tiveram aí com o sistema de segurança, com a polícia. Você tem algum comentário sobre essa capa? Bicho, eu gosto da capa, porque a capa ela fala muito do título também. Porque na primeira ideia, assim, cores e valores, os caras não estão dizendo nada, tipo, cores e valores de quê, tá ligado? Quais são essas cores, quais são esses valores? E aí tem uma faixa lá que é cores e valores, aí preto e amarelo. Preto e amarelo, né? Preto e dinheiro são palavras rivais, né? Então mostra para esses como é que faz. Então ele meio que pega toda a ideia que foi construída a partir das violências, né, que estão colocadas no cotidiano. E aí quando é nesse CD ele joga toda a contradição. Então, tipo, no Nada Como Um Dia Após o Outro, ele fala, né, que preto e dinheiro são palavras rivais. E agora o cara me lança uma dizendo que é preto e amarelo, com a relação que o preto tem com o dinheiro. E aí pode ter críticas, né, que a galera pode fazer críticas de uma narrativa um pouco liberal nesse sentido, mas eu acho que não, saca? Eu acho que tem muito a ver de como eles se inseriram em alguns espaços de poder, de ter uma influência, inclusive, que tem hoje, e dessas contradições que estão colocadas. Então, quando o cara vai falar dessa relação, né, nessa faixa, né, de preto e amarelo, cores e valores, quais são as cores? Então, tipo, você é um negão com dinheiro, pô, massa, mas você tem que ter seus valores. E quais são esses valores? São os valores que são construídos na rua, tá ligado? Então, tipo, é bem aquela ideia, né, que o amor pode tirar um preto da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Então a gente consegue perceber eles mostrando na prática tudo que eles já estavam falando anteriormente, só que se colocando nesse lugar, tá ligado? Se colocando como parte dessa história, inclusive. Se inserindo em todos esses processos e dizendo, velho, a gente tá massa aqui, mas há condições históricas que não permitam que todos sejamos iguais, tá ligado? É mais ou menos isso que o Racionais fala nesse CD. E é isso que eu acho interessante. Porque tem a ver com esse momento que o país viveu. Que é quando a gente pega ali em 2014 tiveram muitos lançamentos, tá ligado? O CD do Eduardo, que era do Facção Central, foi lançado em 2014. E aí se a gente pega para comparar o que esses dois CDs estão falando, a gente vê, e aí não falando de forma negativa, mas do ponto de vista de análise mesmo, de como o Facção Central continua na mesma narrativa, até na própria construção musical, que o Racionais já dá um afastamento do que estava colocado normalmente, e de como o Eduardo continua nessa pegada, tá ligado? E aí, para mostrar justamente essa diversidade, só que eu acho que é um ponto muito, muito massa nesse CD, é de como o Brau consegue consolidar uma nova escola, fazer um afastamento e dizer, velho, a partir de agora o rap está liberado, meio que isso, né? E dizer, mas ao mesmo tempo, é importante a gente se ligar que tem um fator de classe que envolve tudo isso, e um fator de raça que envolve tudo isso, tá ligado? E aí fazendo críticas ao formato dessa indústria cultural, mas se colocando como parte dela e apontando as contradições dela. Então acho que tem muito mais a ver com o discurso de destruir por dentro, tá ligado? De reconhecer de onde veio, de valorizar de onde veio e ao mesmo tempo se habituar com o que é novo. O KLJ fala que esse CD é curto porque a geração que a gente vive hoje é do papo reto, né? De poucas ideias mesmo, de dar ideia chefe, sem esticar. E aí os caras fazem isso, né? Lança música aí de 2 minutos, de 50 segundos, de 1 minuto e meio, tá ligado? E que tem alguma coisa, não é só uma batida bem feita, tem uma construção ali, saca?
Tem alguma faixa do disco? A gente começa o disco com Cores e Valores, Somos o que Somos, Cores e Valores, Preto e Amarelo. Aí a faixa 4 é a trilha. A 5 eu te disse. Preto Zica é a faixa 6. Cores e Valores do Neguinho, né? Final do Neguinho. O final do Neguinho. É uma faixa de 15, é um álbum de 15 faixas, né? Tem alguma dessas que você destacaria pra gente conversar aqui? É isso? Caiu. Voltou, tô ouvindo. Então, Alguma faixa você destacaria? O Preto Zica eu acho massa, velho. O Preto Zica, que é a parte que tem uma menção, eu lembro quando eu vi da primeira vez que eu ouvi, que eu fiquei, porra, velho, que doideira que os caras estão fazendo, que o Ice Blue cita o 50 Cent, né? Ele fala, fique rico ou morra tentando, assim, falou 50 Cent. Eu disse, pô, velho, na hora eu não entendi, mas o Racionais, ele lança umas paradas que a gente só vem conseguir entender realmente alguns anos depois, né? Eu disse, pô, velho, o cara citou 50 Cent porque ele tá dando meio que o panorama do que vai ser construído aqui, de como tá colocado esse rap nacional atualmente, tá ligado? Então ele é meio que uma análise de conjuntura mesmo. Eu gosto de pensar análise de conjuntura a partir do Racionais, porque os caras sempre têm a acrescentar no debate, saca? E aí e o Preto Zica é justamente isso, essas contradições do que é ser negão e querer dar um rolê, do que é ser negão e ter um troco a mais, tá ligado? De como você tá inserido nesses processos, mas o capitalismo não permite, né? E aí o Brau, mais na frente, ele fala isso, porque o Mike deu um salve aí sobre umas primeiras faixas são introduções, e é bem isso mesmo, tá ligado? Uhum. Ele usa a primeira faixa para dizer, ó, velho, e que como vai tornando o clima para cima e para baixo, tá ligado? Então já no final ele já vem soltando uma parada mais black, uma coisa mais dançante. Na metade já um boom bap, um pouco mais pesado, né? Que aí tem a escolha que eu fiz, a praça, o bem e o mal. Então ele faz essas variações, inclusive na musicalidade, que a gente parece que tá ouvindo mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá ligado? E isso do ponto de vista da musicalidade, mas do ponto de vista da narrativa também. Então não é só a musicalidade que pega. E aí quando a gente pega o Cores e Valores, Preto e Amarelo, o Preto Zica, Eu Te Disse, é justamente a onda que os caras estão dando. Os caras, a gente está em outra vibe aqui, se vocês estão pensando que vai ouvir um Nego Drama parte 2, me desculpe, mas o rolê aqui é outro, o rap é outro. O que a galera vai ouvir é outra coisa, tá ligado? E também tem um ponto importante desse disco, porque são os 25 anos, né? Então você percebe que tem algumas faixas, né, como o Bem e o Mal, meio que os caras estão celebrando não só a carreira, né, o conjunto, os caras estão celebrando o fato de estarem vivos também, né? Porque quantos irmãos deles não estão por aí mais para contar a história, né? E você pega aí o Bem e o Mal, parece que é uma continuação, é uma construção muito bem feita, né? Porque se a gente for olhar toda a música, é uma introdução da outra, né? Parece que é uma música só, acaba se tornando não uma mixtape, não um álbum, não um CD, mas uma grande música de 40 minutos, tá ligado? Porque quando a gente pega esse O Bem e o Mal, que é a galera celebrando justamente isso, de estar vivo, de ter conseguido sobreviver, né? 27 anos, contrariando a estatística. E aí depois ele diz, você me deve. E aí, seguindo, você me deve a partir de um passado fodido, então você me deve alguma coisa aí, tá ligado? Vamos cobrar o que deve. Aí diz, pô, vamos cobrar o que deve e bora. Então, quanto é que vale o show? Tá ligado? E aí quando ele diz quanto vale o show, ele vai pegar uma retrospectiva de toda a vida dele e trazer para esse contexto atual para dizer, ó, velho, foi isso que eu vivi, tá ligado? E aí depois ele joga a introdução, né, que é o Coração Barrabás, para chegar no Eu Te Proponho, para poder finalizar o CD. E aí é muito doido isso, porque apesar de serem faixas pequenas, mas elas são faixas pequenas porque elas estão interligadas uma na outra, tá ligado? Então acaba se tornando uma grande faixa, saca?
Ô Gerson, 2014 é um ano meio que atípico, né? A gente tem uma Copa do Mundo e uma eleição, né, bastante complexa para se entender, fora que é o ano que sucedeu as jornadas de julho, né? O que você tem para falar sobre essa conjuntura que muito que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Ali já estava se assinalando, né? Algumas questões. E a gente tem aí a grande tragédia da burguesia brasileira, que é a cada gol da Alemanha você vê a elite branca chorando no Mineirão também, né? O que você lembra muito desse ano doido, né? aí? Porque, bicho, parece que foi quando o caos começou, né, velho? Parece que foi esse grande contexto problemático que a gente vive hoje, parece que tudo começou lá, né? É o eterno 2013, né? Que nunca acabou, né? As grandes manifestações de 2013 que nunca acabaram, e aí a gente vai retomar todo o debate, né, do que representou 2013 para a política brasileira, de como houveram cooptações da burguesia, e aí 2014 é muito esse reflexo, né, dessas cooptações também que aconteceram em 2013, né, de algumas lideranças, inclusive, de movimentos, que aí depois, em 2014, vai engatinhando também uma oposição que hoje é uma oposição fascista, né, mas que a gente não conseguia ver esses traços tão característicos assim do ponto de vista material mesmo. A gente tinha essas oposições dentro do Congresso. Eu lembro que em 2014 eu era organizado já em partido de esquerda. Em 2014 no primeiro jogo, na abertura da Copa, a gente estava na rua fazendo protesto. Não vai ter Copa, não vai ter Copa, depois que viu que ia ter Copa, na Copa vai ter luta, e é quando desencadeia todos esses processos e todas essas grandes derrotas políticas que a gente começa a ter, né? A gente tem a derrota de 2013, 2014, tem uma outra derrota que aí vai se estender para 2016, né? E aí depois para 2018. É o começo de todo esse caos, é quando a gente começa a perceber que nós não estamos organizados assim de forma política muito prática, saca? Então acho que tem muito a ver nesse contexto, tem muito a ver nesse contexto. Trazendo para a gente pensar um pouquinho no contexto de Alagoas, por incrível que pareça, esse foi um dos grandes momentos do rap aqui no estado, tá ligado? 2012, 2013, 2014. Que tem muito a ver justamente de quando estava começando a visualizar esse caos. Então, tipo, em 2013, nas manifestações de 2013, a gente tinha bloco do hip hop nas manifestações, tá ligado? Tinha faixa do movimento hip hop nas manifestações. A gente fazia parte desses processos e a gente acabou perdendo, né? A gente acabou sendo escorraçado na rua. Enfim, foi o começo do caos, né? O começo da tragédia. E eu tava falando ontem com o Toninho, porque em 12 anos muita coisa acontece, né? E o Nada Como Dia Após Outro Dia, 12 anos antes do Cores e Valores, a gente estava justamente conversando sobre algumas coisas locais de Maceió, né? O Toninho da Zona de Maceió. E aí a gente chegou no ponto do acesso a essa música, né? Porque eu comentei que o Nada Como Dia Após Outro Dia eu consegui por R$ 5 no camelô. Porque era raramente você ia numa loja de disco, nos supermercados ou no centro, e você encontrava esses discos do Racionais. Além do fato de que R$ 20 um CD, né? Para uma juventude de 15, 14 anos, ali em 2002, naquele final de melancólico governo do Fernando Henrique, era complicado, né? Você dar R$ 20 no CD. Além do fato de que muitos dos CDs do rap nacional não eram aquelas grandes gravadoras, você tinha ali alguns contatos e vira e mexe, né? Então, muito dessa música que o Toninho trouxe, ele conseguia fita cassete, gravando, e pegando emprestado e gravando, etc. Já em 2014, você tem um outro universo de acesso a essa música, né? Com a questão da internet, o Cores e Valores é um álbum que já é postado no YouTube, né? Então, esse acesso é muito mais rápido, né? Você acha que isso vai acontecer a partir de quando? Assim, como é que para a gente tentar entender um pouco, né? Como é que essas mudanças da internet vai favorecer o surgimento de cenas, como por exemplo uma fortaleza, o fortalecimento dessa cena aqui em Alagoas?
bicho, acho que foi fundamental, tá ligado? Eu venho dessa geração, né? Quando eu conheço o rap ali, quando eu começo a saber que existe movimento hip hop, rap aqui no estado, em 2007, mais ou menos, 2006, que eu começo a frequentar, assim, de forma muito pequena ainda, mas frequentar alguns espaços que eu começo, que eu vejo que onde eu moro existe um coletivo de hip hop, que eu vejo que onde eu moro existe MCs, existe DJs, existe B-Boys, tá ligado? Que hoje eu faço parte do coletivo Cia Hip Hop que surgiu nessas ruas daí. E quando eu conheço o coletivo Cia Hip Hop, eu já conheço porque os caras já estão fazendo correria e mesmo sendo da mesma localidade ali, do mesmo rolê, eu já tinha trombado os caras em alguns outros rolês, mas eu não sabia que os caras eram da mesma parada. E aí, quando eu tenho acesso à internet, que eu vou olhar, pô, os caras moram aqui na outra rua, velho, que massa, tá ligado? E aí eu tô falando de mim, mas eu sei que tem uma geração que veio disso e ainda vem de forma muito capenga relacionada ao que é hoje, tá ligado? Então, se a gente pensar ali em 2014, né, já vamos focar no ano do lançamento do Racionais, de Cores e Valores, já que é a pauta. Mas em 2014, aqui em Alagoas, a gente já tem, eu acho que uns 4 estúdios que são especializados para rap, tá ligado? Com valores simbólicos, né? Que eu acho que não dá nem para dizer que um estúdio de rap aqui cobre um valor de estúdio, tá ligado? Os caras cobram, sei lá, R$ 30 para gravar uma faixa, tá ligado? Então é uma coisa muito simbólica mesmo, até porque ninguém vive disso aqui, né? Com poucas exceções. Mas em 2014 a gente já tem mais ou menos uns 5 estúdios, 4, 5 estúdios de rap, tá ligado? E na internet eu lembro que era muito doido, assim, que todos os dias, velho, todos os dias tinha grupo novo, tá ligado? Disse, porra, velho, que massa, velho. Tem uma galera aqui que tá fazendo rap, tá ligado? E era muito difícil inicialmente, quando eu tinha chegado no movimento, todo mundo se conhecia, pô, todo mundo conhecia todo mundo, quem era do movimento conhecia todo mundo, que a gente sempre se trombava nos eventos, né? Nas antigas também tinha muito evento de rua, hoje tem muito pouco, e aí eu acho que isso é uma outra discussão, inclusive, do próprio rap, né, de como o rap se inseriu em outros espaços, que eu acho que tem relação também com essa discussão, mas de como nas antigas todo mundo se conhecia, e quando chegou ali em 2014, 2015, era um negócio muito doido, velho, porque era muito grupo de rap, e a gente, pô, velho, esse bicho eu não conheço, esse bicho eu não conheço, esse bicho eu não conheço, pô, que massa, velho. Que bom que a internet deu esse acesso tanto para a produção, e aí a produção que eu digo de profissionalização também. Então a galera que trampava com o estúdio aqui começava a fazer os próprios beats, tá ligado? A galera começava a produzir de forma muito mais profissional também, e instigava também a galera a produzir. Foram lançadas 2 mixtapes só de rap alagoano. Eu não vou lembrar o ano, mas eu sei que foi em meados de 2014 também, tá ligado? 2 volumes, e assim, de músicas autorais, de músicas novas, e a galera produzindo muito, produzindo sempre. Eu lembro que quando a gente ia fazer abrir o Pro Hip Hop aqui, chegou um momento que a gente não conseguia nem convidar mais os grupos, porque tinha muita gente. Eu disse, velho, vamos abrir inscrição, que é bom porque pelo menos a gente conhece também outros grupos e pá. E aí eu acho que a internet foi fundamental nesse processo. E foi por conta da internet também que esse CD do Racionais não foi o grande lançamento de 2014, por exemplo. Que a gente já viu no mesmo ano o Criolo estava lançando o Nó na Orelha, o Emicida estava lançando, tinha uma galera que estava produzindo, que estava lançando, tá ligado? Uhum. Eu fui embora de Maceió em 2008, né? E aí toda vez que eu voltava em alguma viagem de férias, eu percebia essa crescente de eventos, né? Eu tava comentando com o Tony ontem, pô, os Racionais fizeram um show em 2003, e a gente aqui em Alagoas, e aí eu não sei como é que tá isso hoje, a gente ficava refém de calendários dos estados vizinhos. Então o Racionais vai tocar em Recife, aí conseguia trazer, aí eles tocaram em 2003 no Marquês de Latravéia, que era uma casa de show que é histórica ali no Jaraguá, e aí depois eles vão fazer um show em 2008 no campo do CSA, na festa da Mancha Azul, né? Que também é esse rolê. O pessoal vai para Recife e volta. E aí eu me lembro que acho que no outro ano eu já estava fora, 2009, teve uma outra banda que agora, uma banda de São Paulo que veio também, eu não consigo lembrar, mas começa a ter shows de grupos de fora com mais frequência,
né? E uma coisa que me surpreendia é que eu via muito no meio do ano. Então, o movimento hip hop aqui em Alagoas começou a ocupar espaços como o Teatro Deodoro, por exemplo, né? Como é que foi esse período, né, dessas organizações, os campeonatos, né? Eu sei que também teve movimentação no Posto 7, né? Isso é uma fase que eu não estava aqui em Maceió, estou retornando agora, né? Aí eu queria saber um pouco mais sobre essa cena, como é que está hoje, até a pandemia, né, no caso. Então, aí os caras vieram, né, em 2008 e depois eles retornam aqui em 2012. Se eu não me engano, 2012, 2013. Aí vem 2012 e aí a gente começa justamente isso, a ver essa frequência, né, que os caras começam a vir, não só eles, aí Tribo da Periferia, MV Bill veio também, uma galera, o próprio Dexter, né, que agora o Dexter vem quase todo ano pra cá, né, mas, e é muito massa porque, queira ou não, isso reverbera, né, para dentro do movimento, porque são as grandes referências que a gente está tendo a oportunidade de ver de perto. Em 2012, eu lembro que quando os caras vieram em 2012, foi um show que teve na ABB, né, lá em Jacarecica. E aí, quem abriu o show foi o Família Zona Norte, o NSC, então a própria galera daqui do movimento começa a ocupar esses espaços também. Nos shows da Mancha, acho que era o Invasor, né, os comparsas que sempre colavam, e a gente percebe que há uma movimentação maior, inclusive de artistas locais. E é justamente nesse período que começa a consolidar também novos coletivos aqui, tá ligado? E aí em 2014, eu acho, que surgiu o coletivo Nova Tropa de Zumbi, que os caras faziam uma movimentação no clima bom, todo domingo tinha sarau, e tinha domingo é dia de rap, que era o evento que os caras faziam todo domingo, pautando discussões políticas também, que aí o coletivo Nova Tropa do Zumbi é interessante, porque ele surge meio que como uma consequência das manifestações de 2013, tá ligado? Então é muito doido, porque a gente consegue ver que mesmo a gente perdendo politicamente o 2013, mas a gente também tem balanço positivo na auto-organização da juventude negra, tá ligado? Isso é um balanço massa pra gente pensar, porque esse processo é um processo que eu acho que é um divisor de águas, inclusive aqui dentro do nosso movimento em Alagoas, saca? Porque a gente consegue ver um movimento atuar também de forma muito mais politizada em alguns momentos, tá ligado? E aí é muito massa, acho que em 2017, sei lá, deve ter sido 2017, 2016, aí a gente começa a ocupar o teatro também, a gente fez uma apresentação no teatro, o Tequila Bomb fez a apresentação no teatro, o Favela Soul fez a apresentação no teatro, agora com muito mais frequência com a Nós Que Faz, fazendo apresentações no teatro, tá ligado? Eu acho que esse período é justamente o período de maior ascensão do rap alagoano. Porque quando os estúdios começam a se organizar, os estúdios são as grandes referências que a gente pode ter aqui de como o movimento está quantificado, né? Porque quando a gente vê que os estúdios começam a aparecer em localizações diferentes, mais estratégicas, a gente consegue perceber que existe uma nova movimentação dessa juventude, que até então gravava em casa, de forma muito caseira, ocupando esses estúdios, consequentemente formando as bancas, né? Que nesse tempo não era nem tanto coletivos, posses, acho que isso é uma discussão até um pouco mais anterior a isso. Mas 2014 aqui em Alagoas é muito marcado por as bancas de rap, tá ligado? Tinha a banca do Clima Bom, tinha a banca do Vegel, eram as bancas que eram meio que coletivos mesmo, né? Só que de uma outra perspectiva, muito mais musical mesmo, que aí vinha com a narrativa do gangsta rap também, do que aí ressignificando o que é gangsta a partir do contexto norte-americano, no nosso contexto uma pegada um pouco mais criminal, tá ligado? Eu acho que esse é o grande boom do rap, assim, e é justamente essa galera desse período que hoje é, tipo, visto como a velha guarda do rap, tá ligado? O próprio Toninho, você pegar o Toninho é o cara das antigas que vem desse rolê, o Tribo é o cara das antigas que vem desse rolê, a Família das Ruas é a galera das antigas que vem desse rolê também, tá ligado? É o que a gente pode chamar aqui, eu gosto de chamar assim, né, que é a Golden Era do rap alagoano, é justamente nesse período aí também, saca? Massa. Já que você tocou aí no assunto de política e do que ficou no pós-2013,
2014, não tem como a gente tocar, né, no que foi a eleição de 2018 e no que foi essa conjuntura que o Brasil se enfiou e que quem sofre mais no segundo turno da eleição, você tem o famoso volta para base, né? E aí um monte de gente caiu matando em cima do Mano Brown. Não era o momento, foi no segundo turno, não nem ir. Mas, pô, quem tava? Eu falei isso com algumas pessoas próximas minhas. Eu falei, gente, perdemos essa eleição, pô. Eu dou aula, onde eu dava aula na periferia de Guarulhos, eu via que a gente já tinha perdido a eleição, né? E aí você tem a bolha iludida, no segundo turno a gente consegue, no segundo turno vai dar isso. E aí não deu, né? E aí qual é a sua visão do voto para base? Bicho, foi muito interessante, velho, porque foi bem dividido assim, né? A galera que... Acho que foi o momento que a galera mais discordou do Brown, né? E é bom a gente ver isso, porque a gente vê que quem discordou é porque não quer sair da zona de conforto, tá imaginando que tá construindo política da forma correta, quando não é, saca? E eu lembro que quando eu vi o discurso do Brown lá em 2018 estava certo que a gente tinha perdido, a gente estava o partido mais cotado, né, para ganhar, não ser o Bolsonaro, estava fazendo campanha a partir de uma figura que não estava nem disputando as eleições, estava vivendo de uma grande ilusão, né, que vive até hoje, inclusive. Sim. Mas quando o Brown fala que precisa votar na base, eu achei massa. Eu fiquei, pô, velho, que massa, porque acho que para toda a militância negra que é organizada dentro de partido de esquerda, aquilo ali não era novidade nenhuma, saca? Porque eu lembro quando eu entrei em 2013 e 2014, dentro do PSTU, era a minha maior discordância com o PSTU, era isso. Eu dizia, pô, velho, como é que vocês estão falando aí de fazer revolução e nem a sede de vocês querem fazer numa quebrada, velho, a favor toda vez que passar para ir fazer o corre, para ir trabalhar, passar lá e ver a sede de um partido e ter alguma referência nisso, uma referência política, fazer um trabalho de base de fato. E só que assim, né? Quando cutuca na bolha, quem tem medo treme, né? Mostra a cara Mr. M. E aí é muito isso, sabe? Aí, porque é basicamente o que a gente sempre fala dentro das organizações, e eu achei massa quando o Brown falou, porque o Brown não está dentro das organizações. Eu disse, pô, velho, se o cara que não está dentro das organizações, não está vendo como é pautado esse debate dentro das organizações, ele está falando isso, velho, então é porque a coisa está pior do que a gente imagina, velho. Tá ligado? E como é que a gente vai fazer política, como é que a gente planeja discutir qualquer projeto de sociedade se a gente não está disposto a furar a bolha, a sair da zona de conforto, saca? Eu acho que isso tem muita relação com as nossas urgências de agora também, tá ligado? A gente tá... aparentemente o clima, assim... que o próprio PT, né, tá dando de tom político para o país, já que ainda é o maior partido político do Brasil e da América Latina, mas de como está dando um tom político conciliatório em meio a todo esse contexto, meio que esperando 2022, vamos esperar a próxima eleição, fazer uma frente ampla com Luciano Huck, com Sérgio Moro, tá ligado? E não é esse o clima, não é esperar 2022, o clima é construir política real, porque tem gente fazendo política real, é entender, inclusive, eu acho que o que o Brown disse é o seguinte, velho, olha pessoal, tem gente fazendo política, só que quem está fazendo política real não são os partidos, vocês têm que ouvir essa galera, velho, tá ligado? Tudo aquilo que o Silvio Almeida falou nessa última entrevista dele, que viralizou, né, que todo mundo descobriu que existe racismo estrutural no Brasil. Nossa, que fenômeno, racismo estrutural, que coisa mais doida, a gente vive isso, todo esse clima, foi exatamente o que o Brown disse, velho. Tá ligado? Tipo, pô, velho, como vocês querem discutir qualquer relação política, qualquer contexto político, qualquer conjuntura política, se vocês não sabem nem o que é racismo, de como as relações raciais afetam as nossas relações sociais, tá ligado? De como a escravidão reverbera nos dias de hoje, de como a pauta racial é uma centralidade. Porque quando o Brown disse vote para a base, ele não falou de vote para a base para você dizer qual é a salvação de quem está na base, não. Porque tem muito esse discurso de colonizador também dentro da esquerda, né? Vamos ouvir o que eles têm para dizer e vamos apresentar a saída para eles. Porra nenhuma, velho, tá ligado?
É tanto que o maior analista político contemporâneo é o Mano Brown, né, que não tem nem formação na área, tá ligado? E o interessante da entrevista do Silvio Almeida, e ele pontua isso, que ele não está falando nada de novo, né? Tudo que ele está falando, o Milton Santos já tinha falado, Beatriz Nascimento já tinha falado, Lélia Gonzalez já tinha falado, o Abdias tinha falado, né? A gente tem um militante histórico, que é o Hamilton Cardoso, que, né, vai ter um final de vida bastante trágico, que é um cara que estava ocupando, por exemplo, lá nos anos 70 para os anos 80. Né? Ele fez parte do Núcleo Negro Socialista, da Convergência Socialista, né? Passou pelo Partido dos Trabalhadores, quase que eu derrubo aqui o celular. Passou pelos Partidos dos Trabalhadores e ele era jornalista e ele fazia questão de, bicho, isso 79, 82, tá errado isso aqui, ó o que vocês estão fazendo. Ele tem textos que são textos bastante interessantes naquela revista Temas e Debates, né, dos anos 80, que tem muitos intelectuais que vão publicar lá, mas o Hamilton Cardoso tá lá, produzindo, publicando, falando todas essas questões, né? E o que aconteceu? Toda aquela militância do movimento negro unificado começa internamente a deixar esses partidos políticos, justamente porque essas questões raciais, elas sempre foram, né, colocadas daquele momento, não é bem assim, tal, né? E aí a gente vê que, Moura, né? Sim. No partido. Sim. Clóvis Moura, inclusive, leva 10 anos para conseguir publicar o Rebeliões da Senzala, né? E isso justamente para a gente perceber como que o que a gente está falando hoje não é nada de novo. Se a gente for pegar, tem mais de 50 anos aí que a gente está construindo e denunciando tudo isso, né? E ainda hoje a gente ainda vê, né, setores progressistas achando que tá tudo certo, né, achando que é só defender algumas políticas de ações afirmativas e tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Tem muita coisa ainda para a gente colocar aí em pauta, né? Você tem alguma coisa a falar? Você fala? Não, esse lance aí, eu acho que a modernização desse não é hora de falar disso agora, deixa para depois, discutir questão racial agora vai atrasar a consciência de classe, né? Porque tem gente que até hoje acredita nisso. Eu acho que a modernização de todos esses discursos racistas é a setorização do debate racial, inclusive. Vamos fazer aqui um setor que vai discutir racismo, porque negro só sabe discutir racismo, e a gente vai discutir economia aqui, e depois vocês me dão um repasse. Saca? Eu acho que isso é a modernização do deixa para depois, do agora não é hora, agora não é o momento, vamos ganhar o segundo turno. É dizer, velho, deixa a Secretaria de Negros discutindo racismo aqui, que a direção do partido que é branca vai discutir política real, tá ligado? E aí entra, né, num ponto já indo pro final da nossa conversa, que é como que tem essa problemática de boicote ou de não apoio a candidaturas negras dentro desses partidos, né? E aí a gente tem aí, não é um ou dois casos, é uma série de casos que estão pipocando em todos os estados brasileiros de 2, 3 anos para cá, né? Porque justamente a gente cansa, né, de ser o de estimação deles, né? A gente quer ocupar esses espaços, né? Disso. E é importante, né? E é muito doido, assim, porque a gente acaba que o discurso antirracista, tudo isso acaba ficando no discurso mesmo, tá ligado? Na prática, a galera não consegue compreender que as dificuldades de uma candidatura negra ser consolidada é muito maior do que qualquer candidatura branca ser consolidada, mesmo eles percebendo como o apelo racial nesse momento é muito maior, justamente por vir toda essa carga, e no momento que a gente está hoje, né, de ter caso isolado todos os dias, né, de ter bala perdida todos os dias, e como esse apelo é muito mais forte, mas mesmo assim é o brinquedinho, é tipo, a galera que vai para ser a cara da representatividade, mas não é para ser a cara da representação política, o grande quadro político, não é para ser a representatividade, que é para na hora do discurso dizer, olha, nós não somos racistas, a gente tem até uns negros aqui, umas candidaturas negras, na hora de legitimar a narrativa racista, utiliza essas pessoas, olha, fulano de tal é negro e concorda comigo, então você está errado, tá ligado? E de como esse discurso é utilizado sem nenhum constrangimento, saca?
acho que a branquitude tem um cinismo aí que é utilizado quando é necessário que se estabeleça uma manutenção de poder que consolide o que está estabelecido, mas nunca que vá atrapalhar essas relações de poder. E eu acho que é muito o que está colocado, justamente por conta disso, porque essas movimentações raciais estão sendo construídas muito mais por fora desses partidos políticos. E aí, quando tem manifestações antirracistas, como teve aqui no Brasil, a esquerda fica dizendo, eita, não é nem a gente que está dirigindo, porque também tem esse senso, né? Eles acham que tem que dirigir tudo, quando não é, tá ligado? Eu faço parte de uma organização. Jason? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que o Jason caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Bem, enquanto o Jason não retorna, eu queria dizer que a gente finaliza hoje essa série que a gente está debatendo várias questões, mas o centro dessas questões é a obra dos Racionais MCs, né? Ele está aqui enviando uma solicitação. E durante esse mês ainda a gente vai ter algumas atividades do IFAL Santana do Ipanema. Acho que ele caiu de novo. Que vai ser o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha. Então, no nosso perfil, a gente está postando uma série de mini biografias de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E nos dias 21 e 23 de julho, ele está solicitando de novo. A gente vai ter mesas redondas sobre essas temáticas via Google Meet, e aí a gente vai estar divulgando a programação na semana que vem, tá? Esse espaço aqui vai ser ocupado... Ixi, caiu de novo a internet dele. Então esse espaço aqui vai ser ocupado nas próximas semanas com essa temática, né? O NEAB Santana, ele foi recém-criado, né? A gente não tem nem um ano de vida, mas a gente está aí fazendo uma série de atividades. Ele está dizendo que está dando erro no Instagram. Você consegue entrar de novo, Jason? Só mais uma terceira tentativa. Senão a gente sai e volta de novo. Fazer o seguinte, Jason, eu vou sair e aí eu entro de novo para a gente tentar fazer um fechamento do bate-papo. Ele tentou aqui. Se ele não conseguir, a gente sai. Tá, então foi o seguinte, pessoal. Eu vou salvar essa live e eu vou entrar de novo para ver se a gente consegue chamar o Jason de volta para a gente fazer o encerramento do nosso bate-papo da nossa semana. Beleza? Até daqui a pouco.